Este som é inconfundível e então hoje temos o Gonçalo Elias a falar-nos sobre o cuco, a sujeitar-se aqui às minhas perguntas. Obrigado a todos os que estão aqui para nos ouvir. Gonçalo, tudo bem? Olá, Zé. Sim, vamos falar sobre o cuco canoro, ou simplesmente cuco, que é, sem dúvida, um dos sons mais característicos da natureza. Sim, é caso para dizer que não é só uma questão de aves. Este som é inconfundível. É, Uh, isto é uma ave fascinante sobre a qual podíamos estar aqui horas à conversa. Horas, sim, eu também literalmente. acho que sim. Portanto, como não nos vamos, como vamos tentar não nos exceder, eu acho que nesta conversa, além da habitual promessa da segunda volta, podemos já pensar na terceira, na Na quarta e na terceira, quinta, sem dúvida. porque há muita coisa para falar. Mas pronto, vamos pelo menos abordar aqui alguns aspectos interessantes. Gonçalo, explica-nos lá, antes de começarmos a falar da espécie em si, onde é que foi feita esta observação? Ora bem, esta observação foi feita em Pancas, Concelho de Benavente, Distrito de Santarém, que é uma zona ali ao lado do estuário do Tejo, no dia 23 de abril de 1989. E eu já referi nas conversas anteriores que eu tinha começado a visitar a Lesíria de Vila Franca de bicicleta, levando o comboio, perdão, levando a bicicleta no comboio até Vila Franca, a partir de Lisboa, onde eu morava, e depois ainda pedalar pela Lesíria. E depois de ter feito essa brincadeira duas ou três vezes, eu resolvi tentar uma outra aventura que foi ir a pedalar desde Vila Franca de Xira até Pancas. Eu já conhecia Pancas de visitar em ocasiões anteriores, só que eu não tinha carro e, portanto, para visitar pelos meus próprios meios, o esquema que eu arranjei foi então ir de comboio até Vila Franca, depois pedalar de Vila Franca ao Porto Alto e depois descer até Pancas. Uma E quando estrada que desce nos até dias Pancas, de hoje, e mesmo naquela altura, não devia ser muito segura para andar de bicicleta. mais ou menos, a reta do Cabo tem umas bermas mais ou menos largas, portanto aquilo já dava para pedalar assim com alguma segurança, mas já tinha algum trânsito, sem dúvida. Agora, quando eu chego a Pancas, portanto, quando saio da Estrada Nacional que liga Porto Alto ao Cochete e vir para Pancas, que entra assim numa zona mais tranquila, há uma altura que eu começo a ouvir o cuco. Ora, eu já tinha ouvido várias vezes cuco depois de ter começado a minha lista, só que nunca tinha visto um. E eu, embora tenha registado outras espécies novas só de ouvido, no caso do cuco canoro, eu tinha tomado a decisão de que a espécie só iria entrar para a minha lista quando eu visse um. E então, neste dia em Pancas, eu começo a ouvir o cuco, e estive ali um bocadinho à espera a ver se ele aparecia. Acho que até eu comecei a imitar, porque eu às vezes faço isso, eu consigo imitar a voz do cuco, e não me lembro se foi o caso neste dia ou não, mas é possível que tenha sido. O que é verdade é que eu estive ali um bocado à espera e a certa altura lá vejo o cuco. E então finalmente adicionei a especialista, porque de facto eu já o tinha ouvido, que é uma espécie bastante frequente, mas embora seja uma espécie fácil de ouvir, é uma espécie difícil de ver. Então foi talvez por isso que ele só entra para a minha lista na posição 171. Portanto, foi em Pancas, em abril, que é um mês bom para ouvir o cuco, que se ouve sobretudo nos meses de abril e maio, e, e foi esta a circunstância da observação. O cuco já é mais ou menos do conhecimento geral, que é uma ave que tem uns hábitos de reprodução muito peculiares, que envolve o parasitismo dos ninhos de outras espécies, apesar de haver assim uns registros muito raros de ser a fêmea do cuca a garantir, portanto, a prole, mas assim em situações mesmo muito escassas, pelo que me constou. Quais é que são as situações escassas? Acho que não Em percebi que, por em ponto. que- em que a fêmea acaba por ser ela própria a fecundar, a fecundar não, peço desculpa, a chocar os ovos e a alimentar a cria e desenvolver a cria. Mas acho que são registros raríssimos, não é? Bom, eu confesso que nunca li nada acerca disso. Portanto, se existe de facto, ou é excepcional,
como Sim, sim, dizes, será, com certeza que ou sim. então também pode haver às vezes erros de registro. Nós temos que nos lembrar que nem tudo, nem todos os registros que foram sendo feitos ao longo do tempo são exatos e, portanto, quando aparece um registro que foge àquilo que é conhecido, é bom que as coisas sejam bem documentadas. Eu sobre isso de facto não li nada, é de procurar agora depois desta conversa, mas pronto, se existe é a exceção. A regra é o cuco não constrói ninho e deposita os ovos nos ninhos de outras espécies. De outras espécies de aves e concretamente de passariformes insetívoros. O cuco canor praticamente só parasita passariformes insetívoros. E há vários aspectos curiosos. Um dos aspectos é que cada cuco coloca os seus ovos, um ovo por ninho, portanto vai procurando diferentes ninhos e coloca os ovos em ninhos, todos os ovos que ele coloca são em ninhos da mesma espécie. Portanto, há cucos que só parasitam petinhas, há cucos que só parasitam ferreirinhas, há cucos que só parasitam roxinóis pequenos dos caniços, há cucos que só parasitam piscos de peito ruivo e por aí adiante. E que a espécie que cada fêmea de cuco vai parasitar é a mesma espécie em cujo ninho ela nasceu. Portanto, uma fêmea que tenha nascido num ninho de ferreirinha vai parasitar ferreirinhas e por aí fora. Portanto, isto não é escolhido ao acaso, digamos, possivelmente o cuco, ou melhor, a cuca, porque é a fêmea que põe os ovos, sente alguma afinidade com essa espécie e é ali que ela vai colocar os ovos. E depois de colocar os ovos, ou melhor, está ali vários dias a colocar ovos e quando termina essa fase da postura, vai-se embora e desaparece. E o jovem cuco é criado pelos seus hospedeiros, que são uma espécie de pais adotivos à força. E, entretanto, pelo caminho, ele expulsa do ninho os ovos ou as crias que são filhos verdadeiros dos seus hospedeiros. E, portanto, a certa altura já está o jovem cuco sozinho no ninho do hospedeiro a ser alimentado por estes. Quando o E cuco se atinge... considerarmos as espécies que estiveste a dizer que eles parasitam, são passariformes de dimensão significativamente inferior muito à mais do cuco. pequenos, os hospedeiros são todos muito mais pequenos, portanto o cuco cresce muito rapidamente, tem um apetite voraz e, portanto, os pais adotivos têm que incansavelmente ir procurar alimento para o jovem cuco. Quando ele finalmente voa e adquire a sua autonomia, ele desliga-se, obviamente, dos pais adotivos, mas nunca chega a conhecer os seus verdadeiros pais e vai à sua vida, e vai à sua vida significa que ele migra para a África sem nunca ter conhecido os pais. Portanto, ele, ao contrário de Essa, outros... essa é É. uma pergunta que eu tinha aqui entalada para te fazer, porque é uma coisa que sempre me meteu uma certa confusão nesta especificidade comportamental desta espécie, que é onde é que ele adquire o conhecimento de que é para sul que tem que migrar. Há um instinto migratório que está presente em várias outras espécies, porque mesmo espécies que são criadas pelos seus pais verdadeiros nem sempre migram com os pais, porque quando adquirem autonomia, muitas vezes depois fazem o seu trajeto sozinhos ou acompanhando outros, mas muitas aves migram sozinhas. Há um instinto migratório que já foi estudado e que obviamente continua a ter muitos mistérios, mas que se sabe que muitas aves migradoras usam os astros para se orientar, seja o Sol, seja as estrelas, consoante migram de dia ou de noite. Como é que sabem? Bom, podemos dizer que isso está escrito nos genes, ou seja, isto é transmitido de umas aves às outras. Uh, Não deixa de ser é algo curioso, fenomenal em termos evolutivos, não é? Porque se os pais abandonam a cria, não é? É porque noutras espécies é como tu dizes, há outras espécies em que os pais estão com as crias e, de certa forma, quando migram em grupo, etc, etc. Agora, não é bem o caso neste, não é? sim, Os pais não estão com as crias, os pais vão-se embora e estas migram mais tarde sem ter a companhia dos pais e é vão para o verdade, mesmo mas sítio onde pensa, andam os pensa pais. assim, pensa assim, vamos imaginar, isto agora é uma suposição, mas vamos imaginar que num passado remoto, quando o cuco começa a evoluir como espécie, havia uns indivíduos que tinham um gene que os fazia migrar para sul e havia outros indivíduos que tinham um gene que os fazia migrar para norte. Aqueles que tinham o gene que migravam para norte iam em direção ao Ártico e não sobreviviam, morriam. E, portanto, os que tinham o gene que fazia migrar para norte, ao fim de algum tempo desapareceram. Ficaram só os que tinham o gene que fazia migrar para sul.
E esses foram-se reproduzindo com sucesso e as crias têm também este gene e continuam a migrar para o sul e continuam a sobreviver. Isto é uma simplificação, isto que eu estou a dizer, obviamente, mas podemos de facto imaginar que entre o património genético de cada indivíduo há um determinado gene que lhes diz ou que os faz pender mais para uma dada direção. E, portanto, há uma tendência para... Ou seja, eu já vi isto descrito de várias formas, mas que as aves, quando chega a época de migração, começam a ficar inquietas e começam a migrar na direção do sol, quer dizer, para sul, etc. Mas, mais uma vez, isto são descrições muito simplificadas, porque este fenómeno é complexo e nós não nos podemos esquecer que por cada ave que chega ao destino e que migra na direção certa, há muitas que migram na direção errada e que vão em direção ao mar e que se perdem ou que morrem à fome, ou, já para não falar das que são capturadas. Portanto, também não quero estar a simplificar a dizer que todos os cucos sabem o destino. Quem diz cucos diz outras espécies. O que acontece é que há uma percentagem suficiente que consegue fazer a sua migração e que garante a sobrevivência da espécie, porque há muitos que não conseguem. Ou seja, também não devemos também simplificar em demasia a ponto de achar que todos sabem para onde é que hão de Claro. ir. Pronto. Portanto, Eu, por acaso, a propósito da migração, e quando via o mapa com a distribuição global da espécie, portanto, esta é mais uma daquelas espécies que vai, peço desculpa, invernar na África subsaariana, não é? exatamente. Portanto, mas depois, quando vem cá para cima, ocupa praticamente toda esta massa continental de Europa e Ásia, de uma ponta à Europa e outra. Ásia, sim. Europa e Ásia até ao extremo oriental da Rússia, quase no Estreito de Bering. Portanto, ocupa, sim, toda a Europa, praticamente toda a Ásia, exceto as regiões árticas, exceto a zona a sul dos Himalaias, ali na Índia já há menos. Portanto, na Índia há só nos Himalaias. E de resto, partes do Médio Oriente, do Cáucaso, do Cazaquistão, até à Mongólia, por aí fora. E vão invernar quase todos na África subsaariana. Aliás, é do cuco, é esta espécie que detém o recorde da migração mais longa de uma ave terrestre. Um cuco que foi marcado na península de Kamchatka, que fica no extremo oriental da Rússia, e que foi passar o inverno na Namíbia. 16 mil quilómetros foi a extensão da viagem de ida. Em termos de aves terrestres, não há nenhuma que faça uma migração mais longa que se conheça. Nas aquáticas, sim, porque as aquáticas comandam pelos oceanos, conseguem fazer movimentos mais longos, mas em aves terrestres, o recorde é do cuco. E, falando de migração, eu gostava de referir aqui um projeto muito engraçado que tem vindo a ser feito desde há uns anos pelo BTO. O BTO é uma organização inglesa que se chama British Trust for Ornithology. E eles, desde há uns anos, têm vindo a marcar cucos com transmissores de satélite, desde 2011. E eles de vez em quando até vão partilhando, quer no site do BTO, que é bto.org, quer até nas redes sociais, por exemplo, no Facebook, na página Facebook do BTO. Portanto, eles têm um projeto que é chamam o Cuckoo Tracking Project, portanto, que é um projeto de seguimento de cucos, e eles vão partilhando uns mapas muito interessantes que mostram as rotas migratórias seguidas pelos cucos que nasceram em Inglaterra. E é muito engraçado porque durante muitos anos, até haver este projeto, pensava-se que os cucos ingleses migravam todos para Sueste e que atravessavam o Mediterrâneo na zona central ou oriental e não passavam pela Península Ibérica. E hoje, graças a estes projetos de satélite, sabe-se que uma parte dos cucos ingleses efetivamente passa por Portugal e Espanha a caminho da África Ocidental, onde vai invernar. Há dados interessantíssimos que eles têm partilhado e, portanto, quem tiver interesse em saber mais sobre este projeto de marcação de cucos canoros, pode ir a bto.org/cucos. Cucos será Cuckoos. Portanto, nesta página é possível encontrar realmente informação muito interessante sobre a migração destes cucos. Eles depois descrevem cada indivíduo marcado em concreto, que eles até dão um nome, como é habitual nestes projetos, e explicam se o emissor ainda está a transmitir ou não e quais são os trajetos feitos por aquele indivíduo em concreto. Portanto, é um projeto que realmente tem permitido saber muito mais acerca desta ave, até porque o cuco só canta quando está na Europa. Eles, quando vai para a África, não canta, é uma ave muito discreta e difícil de ver.
Portanto, estes projetos realmente ajudam a entender melhor a vida destas aves. É interessante. Hum, esta, esta, esta espécie tem, se não me engano, 4 subespécies, não é verdade? Exatamente. 4 subespécies, das quais 2 são asiáticas e 2 são europeias. Portanto, as Então, 2 a que nós asiáticas temos cá é uma dessas 2 europeias, é presumo, uma das não? 2 europeias, que é a Cuculus canorus banksy. A Banksy, que é um nome que vem de Outram Banks, que foi um zoólogo americano e colecionador. Portanto, este nome é em homenagem a este senhor Banks. Esta subespécie Banksy distribui-se, portanto, nidifica na Península Ibérica, nas Ilhas Baleares e no Norte de África. No resto da Europa, nidifica a subespécie nominal e que depois também se estende por uma parte da Ásia. Eu penso que a nossa, eu agora não tenho aqui as informações, mas eu penso que uma das características da nossa é que é um bocadinho mais pequena que a subespécie nominal. Portanto, tem a ver com as biometrias, essencialmente. Mas então já se sabe que a subespécie nominal passa por cá a imigração também. Ok. Então, aquela questão de haver 2 cores típicas na plumagem não tem a ver com a subespécie. Não, é uma questão genética, como acontece, por exemplo, com as águias calçadas, que têm a forma clara e a forma escura. Acontece também com o chasco ruivo, que tem machos de garganta clara e machos de garganta escura. O que acontece nos cucos é que existe uma forma, que é a forma ruiva, que às vezes também é designada forma hepática, com H, hepática, mas essa forma só acontece nas fêmeas. Portanto, os machos são sempre cinzentos, as fêmeas normalmente são cinzentas como os machos, embora tenham o peito assim ligeiramente acastanhado, e depois há uma percentagem relativamente pequena de fêmeas que, em vez de serem cinzentas, são então ruivas. Mas esta variante é relativamente rara. Eu até hoje só vi, penso que 3 vezes. Vi uma vez no Paulo do Boquilobo, Ribatejo, vi uma vez no Algarve e vi outra vez, já não me recordo onde é que foi, mas também foi cá em Portugal. Portanto, vi apenas 3 vezes. Também é preciso dizer que o cuco não amava que se mostre muito quando não está a cantar e, portanto, possivelmente há para aí mais cucas ruivas do que aquelas que nós conseguimos ver, precisamente por serem tão esquivas. Mas que são minoritárias, isso não há dúvida. Portanto, é uma pequena proporção. São muito ruivas e até Eu tenho, são parecidas com os juvenis, porque os juvenis também são ruivos. Como é que se pois, distingue os juvenis das fêmeas? É que os juvenis normalmente têm uma mancha branca na nuca e têm também as orlas das penas superiores, também são todas brancas. Portanto, as penas são orladas de branco, enquanto que as fêmeas ruivas adultas não têm essas orlas brancas. Em fotografias vê-se isto relativamente bem. eu por acaso li em qualquer lado que hum, aparentemente há uma certa tendência para que as aves parasitadas reconheçam mais facilmente as fêmeas ruivas e, como tal, elas estão em minoria porque as aves conseguem se defender melhor das fêmeas ruivas do que das fêmeas cinzentas. Pois, se calhar aquelas que têm o gene ruivo sobreviveram menos e tornaram-se minoritárias, como aquilo que eu estava a falar do hipotético gene de migrar para o norte e migrar para A o sul. tal, a tal seleção Portanto, genética, não é? muitas destas coisas podem ser questões evolutivas, efetivamente. Uhum. Uh, esta espécie, dentro das muitas características que tem, há uma também que é curiosa, que é o facto dela, na sua plumagem, assemelhar-se um pouco ao gavião. Exato, assemelha-se ao gavião pela plumagem cinzenta, com barras transversais, das partes inferiores. E mesmo a forma de voar, quando ele desce a planar em direção ao ninho, também pode ser emular o voo do gavião. Enfim, uma explicação possível que eu já li, embora isto seja um bocadinho especulativo, é que esta plumagem a emular o gavião tem como objetivo espantar os hospedeiros, não é? Eles veem uma potencial ave de rapina aproximar-se, vão-se embora e assim o cuco consegue se aproximar do ninho e fazer o seu serviço, que é pôr lá o seu ovo,
com o hospedeiro ausente. Mas, enfim, como eu disse, isto é uma explicação possível, porque não sei se foi feito algum estudo que permita concluir de forma inequívoca que é essa a razão, até porque seria muito difícil de provar, parece-me. Mas é uma explicação empírica, mas que faz algum sentido, pelo menos como hipótese. E aquela ideia de que a fêmea, quando se dirige ao ninho do hospedeiro para deixar lá o seu ovo, leva um dos ovos do hospedeiro consigo, não é mito. Não, não é mito, não é mito, é verdade, e aliás, isso é feito precisamente para a contagem total não se alterar. Imagina, o ovo do hospedeiro, perdão, o ninho do hospedeiro tem 4 ovos, se a fêmea deixasse lá o ovo e se viesse embora, em vez de 4, estavam lá 5 e o hospedeiro reconhecia que havia mais um ovo e podia rejeitar a postura. Se o número total de ovos se mantiver, pelo menos em termos de número, o hospedeiro não dá conta e a probabilidade de rejeitar é menor, embora alguns rejeitem. Não é mito. E em alguns casos a fêmea, inclusive, come o ovo, tira de lá um ovo e aproveita para comer, fica assim com uma refeição gratuita. Mas quem estudou muito bem, detalhadamente, ou melhor, não é só estudou, quem desvendou o enigma do cuco, Canoro, porque o enigma do cuco canoro até há 100 anos, a história do cuco era muito mal conhecida. Sabia-se que o cuco punha os ovos dos ninhos das outras aves, mas não se sabia praticamente mais nada. E há um senhor chamado Edgar Chance, era um empresário inglês, que nasceu em 1881 e que por volta de 1920 resolveu, ele já era ornitólogo também, e ele resolveu estudar os hábitos do cuco para perceber como é que o cuco fazia para se reproduzir. E então esta história está descrita mais detalhadamente no webinário que fizemos sobre o cuco, chamado A Estratégia Parasita do Cuco, que está no canal YouTube do Aves de Portugal, e que eu convido desde já todos aqueles que tenham interesse em saber mais sobre o cuco a ver este webinário. Mas, resumidamente, o que o Sr. Edgar Chance fez foi, ele escolheu uma parcela de terreno onde havia cucos, onde havia pelo menos 1 ou 2 casais de cuco, e percebeu que aquele cuco em concreto parasitava uma espécie de petinha, que era a petinha dos prados, e então ele andou ali durante uns 3 anos a estudar o cuco, a mapear os territórios das petinhas, a localizar os ninhos das petinhas, para determinar quando e onde é que o cuco punha os ovos. E ele percebeu que em que ninhos é que o cuco punha, e que efetivamente ele comprovou que o cuco tirava um dos ovos de lá, e dos que lá estava, e ele a partir de certa altura já conseguia prever em que ninho é que o cuco ia pôr os ovos. E quando? Porque ele descobriu que a fêmea punha um ovo de 2 em 2 dias. E a certa altura ele até começou a manipular os ninhos das petinhas para conseguir, digamos, conduzir a fêmea do cuco a pôr o ovo no ninho que ele queria. E isto, ao fim de 3 anos, ele depois já tinha o esquema desvendado, e então conseguiu filmar. Foi a primeira vez que se obtiveram imagens da fêmea de cuco a fazer a postura no ninho do hospedeiro. Portanto, o contributo do Edgar Chance para entendermos todo o processo reprodutivo do cuco foi inestimável. Ele escreveu 2 livros. O primeiro livro, publicado em 1922, chamado The Cuckoo's Secret, portanto, O Segredo do Cuco, em que ele descreve os estudos que andou a fazer. E depois, o segundo livro é publicado em 1940, chamado The Truth About the Cuckoo, portanto, a verdade acerca do cuco, e neste livro ele explica que o cuco realmente tem um processo de reprodução em que ele vai deixar outros tomarem conta dos seus descendentes, e em que o jovem cuco, quando nasce, atira os outros para fora do ninho. Portanto, ele no fundo vai descrever que o cuco, ao contrário de às vezes as pessoas imaginavam, não é um animal assim tão fofinho, e que é um animal que, para os nossos padrões éticos, se quiseres, tem uma abordagem que é eticamente reprovável. É claro que eu estou a dizer isto com umas grandes aspas, porque nós não devemos julgar as estratégias reprodutivas dos animais à luz dos nossos padrões, porque isto são estratégias evolutivas e que, se continuam a dar resultado, é porque, pronto, são bem-sucedidas e as espécies continuaram a adotá-las. Nós não funcionamos assim, mas há espécies que funcionam, e portanto o objetivo não é mudar a forma de
neste caso, o processo de reprodução, é apenas conhecer para entender, porque isto é o resultado de milhares de anos de evolução. Claro. Gonçalo, há uma questão que, enquanto estive aqui a preparar, andei aqui a consultar, e uma das coisas que eu costumo consultar é o livro, enfim, a lista vermelha das aves de Portugal, um, e neste caso, para a ficha do cuco, e em particular no mapa comparativo entre os dois atlas, não deixa de ser bastante notório a quantidade de quadrículas onde deixou de haver confirmação da nidificação do cuco. Não é só confirmação de identificação, é confirmação da presença. Da presença, sim, Da peço presença, desculpa. porque os vermelhos é onde a espécie, que é isto que estás-te a referir, portanto, no mapa de comparação tem uma série de manchas vermelhas, que são as zonas onde o cuco estava presente no atlas anterior e deixou de estar. Efetivamente, há duas grandes zonas de manchas vermelhas no mapa. Uma delas é na beira litoral, sobretudo ali entre Leiria e Aveiro, principalmente, estendendo-se um pouco para a beira interior, mas é sobretudo na beira litoral. Portanto, há ali umas vastas dezenas de quadrículas em que o cuco estava e deixou de estar, e outra zona também com bastante extensão de bolas vermelhas, é o Vale do Guadiana, mais ou menos numa zona que se estende desde o Alqueva até Castro Marim, Vila Real de Santo António. E há também falhas noutras zonas do Algarve, mas é sobretudo portanto, Vale do Guadiana e Litoral Centro. Efetivamente, há uns anos atrás, eu morei no Algarve durante alguns anos, e uma coisa que eu estranhei nas voltas que dei lá durante a primavera é que eu ouvia relativamente poucos cucos. E eu tinha um bocado a ideia, com base em bibliografia mais antiga, que eu tinha visto, dos anos 80, 90, que o cuco era frequente de norte a sul do país. E, de facto, não sei qual era a situação no Algarve há 40 ou 50 anos, mas nestes anos que eu lá estive, que foi de 2013 a 2020, eu verifiquei que o cuco, embora se fosse ouvindo aqui e acolá, não era de modo algum comum no Algarve. E agora, olhando para este mapa, de facto, isto mostra uma grande quebra no Algarve e também no Baixo Alentejo. E depois no Litoral Centro. É possível que realmente esteja a haver um decréscimo grande, causado por diferentes fatores. Em Espanha eles aumentaram em algumas zonas, diminuíram noutras, também, principalmente nas zonas eurosiberianas, que são mais no norte. Eles dizem que as razões para estas diminuições podem estar relacionadas com a diminuição das populações de hospedeiros, as mortalidades em certas rotas migratórias, a intensificação agrícola, as alterações de paisagem ou até o desaparecimento dos macrolepidópteros de que ele se alimenta, porque os cucos alimentam-se principalmente de lagartas e gostam muito daquelas lagartas peludas que outras espécies rejeitam. É claro que, como não podia deixar de ser, eles também referem aqui as alterações climáticas como um possível fator que afetaria as datas de postura. Portanto, no fundo, eles dizem que provavelmente haverá aqui um mix de fatores a causar diminuições em algumas regiões e se calhar em Portugal acontece o mesmo, mas infelizmente não há grandes estudos que nos permitam concluir. Olha, muito mais haveria para dizer, mas eu acho que vamos Mas ter hoje que vamos ficar terminar. por aqui, senão a conversa está engraçada, mas temos que pôr um travão nisto. É uma espécie fascinante, de facto, e espero que possamos voltar a ela no futuro. Sim, mas a recordar aqui talvez não seja demais a gravação do webinário, não é? Que está lá no portal, portanto, sobre a estratégia reprodutiva do cuco, que é realmente um webinário muito interessante, vale a pena ver. Gonçalo, obrigado. Obrigado, Obrigado a Zé. todos que nos ouviram Obrigado a todos. e Sim. até à próxima. Até à próxima espécie.